Não há necessidade de se curvar, disse o humano. Mas ele ficou surpreso ao ver a garota alienígena fazer exatamente isso. O comandante Garrett Ravus estava na janela do navio insígnia da Aliança Terrana, Starward Dawn, sua armadura cinza escura brilhando na suave luz das estrelas distantes. A colossal embarcação pairava em órbita geoestacionária acima de Verdânia. Um mundo recém-descoberto, ansioso para se juntar à coalizão galáctica. Com seu cabelo escuro bem curto e um toque de barba por fazer, ele exibia um charme rústico que lhe rendeu tanto respeito quanto admiração ao longo de sua carreira distinta. Senhor, a Verdânia e o envoy chegaram. A voz da Tenente Parker chiou pelo sistema de comunicação. Ela solicita uma audiência imediata. Entendido. Prepare-se, Garrett respondeu, endireitando sua postura. Essas missões diplomáticas estavam se tornando cada vez mais comuns à medida que a humanidade expandia sua influência pelas estrelas. Sua reputação como negociadores justos, mas firmes, havia ganhado reconhecimento em todo lugar. Quando a porta se abriu com um suave sussurro, Garrett se virou para dar as boas-vindas ao recém-chegado. Sua respiração ficou presa na garganta. A mulher verdaniana que entrou era diferente de qualquer alienígena que ele já havia encontrado. Sua pele brilhava em um tom cativante de esmeralda, perfeitamente complementada por longos cabelos ondulados que caíam em um verde floresta mais profundo. Ela vestiu um corset metálico que destacava sua forma humanoide, combinado com shorts pretos que revelavam apenas o suficiente para despertar a curiosidade. Comandante Ravus, ela começou, sua voz uma mistura harmoniosa de melodia e formalidade. Eu sou Nira Valin, a diplomata-chefe de Verdânia. Antes que Garrett pudesse pronunciar uma palavra, Nira se ajoelhou graciosamente, seus movimentos fluidos e deliberados, e então se inclinou para a frente, até que sua testa tocasse o chão. Os quadris dela estavam elevados de uma maneira que qualquer humano acharia inegavelmente provocante. Garrett deu um passo mais perto, seu rosto ficando de um vermelho profundo. Uau! Ele exclamou, tentando recuperar a compostura. Não há realmente necessidade de se curvar assim. Por favor, apenas fique em pé. Nira manteve sua posição, inabalável. Mas, comandante, esta é a nossa maior forma de respeito. Mostrar algo menos seria uma afronta à grandeza da sua espécie. Garrett passou a mão pelo cabelo, claramente agitado. Olha, os humanos não. Nós não funcionamos assim. Por favor, apenas fique em pé e podemos conversar como iguais. Nira lentamente levantou o olhar. Uma confusão genuína piscando em seus grandes olhos em forma de amêndoa. Iguais? Mas as histórias que ouvimos sugerem que o seu tipo conseguiu em meras décadas o que outros levaram séculos para alcançar. Vocês derrotaram ameaças que causaram tremores pelo Império. Como poderíamos nos ver como seus iguais? Porque é exatamente isso que define nossa humanidade. Garrett disse, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Acreditamos em elevar os outros, não em olhar para baixo sobre eles. Devemos nos aprofundar na petição do seu mundo com seriedade. Nira pegou sua mão, sua pele surpreendentemente quente contra a dele. Enquanto ela se levantava, seus olhares se encontraram, e uma faísca elétrica surgiu entre eles. Ele rapidamente soltou a mão dela, esforçando-se para manter sua postura profissional. Você não é o que eu esperava, comandante Rebus, comentou Nira, com um olhar fixo nele e uma faísca de curiosidade. Por favor, me chame de Garrett, ele respondeu, gesticulando em direção à mesa de conferências. E acredite, você ainda não viu nada. Sem que ambos soubessem, esse extraordinário primeiro encontro desencadearia uma série de eventos que desafiariam não apenas a atração crescente entre eles, mas também as próprias bases de suas distintas civilizações. O horizonte deixou Nero completamente sem palavras. As majestosas torres modernas de Singapura brilhavam com o brilho do sol poente, suas superfícies pintadas em vibrantes tons de laranja e dourado. Garrett observou sua reação com uma sensação de satisfação silenciosa, enquanto sua nave deslizava em direção ao bairro diplomático. Seu mundo é realmente extraordinário, Nira sussurrou, sua mão repousando suavemente contra o visor. Os vídeos simplesmente não capturam sua beleza. Apenas espere até você vê-lo de perto, Garrett respondeu, lutando para manter sua atenção longe da maneira como a luz do sol poente dançava sobre sua pele esmeralda. A semana passada apresentando-a à Terra, tinha sido uma experiência deliciosa, mas ao mesmo tempo agridoce. Enquanto a nave descia suavemente em uma plataforma de pouso privada no topo da sede da Terran Alliance, eles saíram para a luz que estava se apagando.
A presença de Nyra parecia capturar os últimos raios dourados de sol, lançando uma deslumbrante variedade de reflexos prismáticos que dançavam de forma brincalhona pelo convés. Eu organizei o jantar em meus aposentos privados, disse Garrett, guiando-a em direção ao elevador. Depois de um longo dia de visitas oficiais, pensei que você poderia gostar de algo um pouco mais relaxado. Os lábios de Nyra se curvaram em um sorriso cúmplice. Que atencioso da sua parte, Garrett. No entanto, devo confessar que considero os costumes formais da Terra muito menos rígidos do que eu esperava. A viagem de elevador estava envolta em silêncio, densa com uma tensão não dita. Garrett podia sentir o calor de Nyra ao seu lado, uma presença reconfortante em meio à quietude. Sua presença era impossível de ignorar. Quando seus ombros se tocaram, nenhum dos dois fez um movimento para se afastar. Este espaço ocupava todo o último andar da ala residencial, e as janelas do chão ao teto proporcionavam uma vista panorâmica deslumbrante da cidade abaixo, agora iluminada pelas luzes cintilantes da noite. Isso é lindo. Nyra respirou enquanto se aproximava das janelas. No entanto, não pude deixar de notar que não havia um lugar adequado para eu expressar minha admiração. Enquanto isso, Garrett quase engasgou com a bebida. Você está realmente me provocando sobre isso agora? Ela se virou, seus olhos verdes brilhando com travessura. Sua reação naquele dia foi cativante, um contraste marcante com tudo que ouvimos sobre os humanos. O que exatamente você ouviu? Garrett perguntou, servindo-lhe um copo de vinho. Nyra aceitou o copo, seus dedos roçando intencionalmente os dele. Ela se maravilhou com a ideia de que os humanos eram guerreiros incomparáveis, imparáveis e incansáveis, que haviam conquistado as estrelas apenas pela força de vontade. Enquanto ela tomava um gole, manteve o olhar fixo nele por cima da borda do copo. Ninguém nunca mencionou o quão encantador você pode ficar ao corar, Garrett. Eu não coro, ele protestou, sentindo o calor subir em suas bochechas. Oh, mas você é agora, ela respondeu suavemente, aproximando-se dele. É realmente bastante encantador. Tantas contradições em uma única espécie. Você possui uma força incrível, mas opta pela bondade. Você poderia facilmente comandar obediência, mas em vez disso busca igualdade. Quando Garrett colocou seu copo para baixo, ele se deu conta de quão perto eles estavam um do outro. São momentos como esses que realmente definem nossa humanidade. Reconhecemos que a verdadeira força não é definida pela dominação. Mas sobre o que se trata realmente? Nyra perguntou, sua voz mal acima de um sussurro. É sobre conexão, Garrett respondeu, gentilmente colocando uma mecha de seu cabelo verde atrás da orelha. Enquanto Nyra se inclinava para o toque dele, sua pele irradiava calor sob os dedos dele, criando uma conexão íntima entre eles. Talvez você pudesse me ajudar a entender mais sobre os humanos e sobre você, ela sugeriu com a voz convidativa e curiosa. Quando seus lábios finalmente se encontraram, o beijo parecia uma conclusão natural, como se estivesse destinado a acontecer o tempo todo. Os lábios de Nyra eram macios, impregnados com o gosto do vinho e um sabor exótico que ele não conseguia identificar completamente. As mãos dela exploravam suavemente o peito dele enquanto os braços dele se envolviam em torno da cintura dela, puxando-a para mais perto. Quando finalmente se afastaram, ambos um pouco ofegantes, ele notou o brilho nos olhos dela. Devo te dizer, ela murmurou, que entre o meu povo, essa intimidade é vista como uma declaração de intenções. Que tipo de intenção? Garrett perguntou, seu polegar traçando suavemente círculos em suas costas, para se conectar, para unir, para criar algo novo juntos. Ela se inclinou mais perto, seu corpo se alinhando perfeitamente com o dele. Isso te assusta? Ela perguntou com um olhar fixo no dele. Garrett buscou em seus olhos, onde podia ver o universo brilhando de volta para ele. Não, ele respondeu sinceramente. Provavelmente deveria, mas não assusta. O que se desenrolou foi uma noite de exploração, onde eles mergulharam nos limites e desejos um do outro. A união deles foi uma bela mistura de ternura e paixão, uma dança entre duas almas de mundos diferentes descobrindo harmonia em seus contrastes. Enquanto estavam entrelaçados nos lençóis, Nyra traçou suavemente padrões no peito de Garrett. Agora eu entendo, ela murmurou. Entender o quê? Ele perguntou, com a curiosidade brilhando em seus olhos. Porque os humanos não precisam que os outros se curvem diante deles. Ela se apoiou em um cotovelo, com o olhar fixo nele. Você não busca a submissão, pois entende que o verdadeiro poder reside na conexão. Em um momento de unidade, Garrett puxou suavemente suas roupas e pressionou um beijo terno em sua testa. Agora você está entendendo, ele murmurou.
Assim que os primeiros raios do sol da manhã começaram a surgir sobre Nova Singapura, a unidade serena de Garrett foi subitamente inundada com notificações urgentes. Ao seu lado, Nira se mexeu, sua pele verde brilhando suavemente na luz da manhã. Problemas, ela murmurou, observando enquanto ele vasculhava as mensagens, sua testa franzindo-se mais a cada momento que passava. Você poderia dizer isso, Garrett respondeu, passando a mão pelo cabelo bagunçado. Parece que alguém vazou imagens de nós entrando nos meus aposentos na noite passada. A notícia já se espalhou pelas principais redes tanto na Terra quanto em Verdânia. Surpreendentemente, Nero mantém uma postura calma. Então começa. Mais cedo do que o esperado, mas não totalmente surpreendente. Você previu isso. Ela se espreguiçou com uma graça natural, o lençol escorregando para revelar o corset metálico que usara na noite anterior. Garrett, eu sou a primeira diplomata de Verdânia. Cada passo que dou é examinado, dissecado e discutido. Era apenas uma questão de tempo até que nosso relacionamento se tornasse de conhecimento comum. O sino soou mais uma vez e, de repente, o semblante severo do almirante Henderson se materializou em forma holográfica acima do dispositivo. Comandante Heavis, meu escritório em 1 hora. Traga um convidado diplomático. A transmissão terminou abruptamente, deixando Garrett com uma expressão de descontentamento. Certamente não era o tom de alguém de bom humor. Não devemos fazê-lo esperar, disse ele olhando para Nira. Ela se levantou graciosamente, recolhendo suas roupas espalhadas com um ar de compostura. Talvez eu devesse me curvar ainda mais para ele, pensou Garrett com um toque de ironia. Não é engraçado, ele gemeu, mas um sorriso surgiu em seu rosto, apesar de si mesmo. Esse foi o momento que havia desencadeado toda a situação. Ela parou de se vestir, virando-se para estudar a expressão dele com curiosidade. Garrett se inclinou para um rápido beijo, mas ela não retribuiu. Enquanto caminhavam em direção ao escritório do almirante Henderson, parecia que estavam marchando para o território inimigo. O pessoal que eles passaram ou os encarou abertamente ou desviou deliberadamente o olhar. As notícias se espalharam rapidamente por todo o quartel-general da Aliança. O escritório de Henderson estava situado em uma localização privilegiada dentro da torre de comando, com uma vista que teria sido de tirar o fôlego se apenas as janelas não estivessem atualmente escurecidas até a opacidade total. O almirante estava de costas para a porta quando eles entraram, com as mãos entrelaçadas atrás de si. Sem se virar, ele se dirigiu ao comandante Heavis. Você sabe o que o Alto Conselho Verdadiano nos enviou esta manhã? Não, senhor. Isso é um protesto formal. Naquele momento, o rosto marcado de Henderson tornou-se uma máscara inexpressiva. A acusação era séria. Alegavam que estávamos intencionalmente minando sua autoridade cultural, ao permitir que um de seus diplomatas de mais alto escalão se envolvesse em tais ações. Como eles chamam isso mesmo? Sim, fraternização inadequada com um oficial militar. É absolutamente absurdo, Garrett começou a protestar, mas Naira se colocou na frente dele. Se me permite, almirante, disse ela, fazendo uma pausa para o breve aceno de reconhecimento dele antes de continuar. O protesto do Alto Conselho não é nada além de uma tática política. Eles têm medo do que nossa relação significa. A verdadeira igualdade entre nossas espécies que a Aliança professa defender. Explique, insistiu Henderson, encostando-se em sua mesa. Na cultura verdadiana, o status tem uma imensa importância. A reverência que fiz ao comandante Heavis durante nosso encontro inicial foi muito mais do que um mero gesto de respeito. Foi um ato deliberado para afirmar a hierarquia natural. Nesse contexto, os humanos são vistos como nossos superiores, enquanto os Denians aceitam voluntariamente seu papel como subordinados. Garrett sentiu sua mandíbula se apertar de frustração. Você nunca mencionou essa parte, ele disse, com a voz carregada de tensão. Naira encontrou seu olhar, seus olhos suavizando-se enquanto ela respondeu. Eu rejeitei isso no momento em que você me ajudou a me levantar. Suas palavras pairaram no ar, um lembrete gentil de que ele havia lhe mostrado algo profundo, que os humanos não desejam nem servos nem sacrifícios. Você busca parceiros iguais. O Conselho está apreensivo com essa ideia se enraizando entre nosso povo. A expressão de Henderson se transformou de severidade para contemplação. Então, seu relacionamento representa uma ameaça à estrutura de poder deles. Eles prefeririam se juntar à aliança como uma subsidiária protegida em vez de como verdadeiros iguais. A voz de Naira adquiriu um tom firme. Mas eu acredito que meu povo está pronto para mais. O almirante ficou em silêncio, seu olhar fixo em ambos enquanto contemplava suas palavras. Por fim, ele soltou um profundo suspiro. Bem, isso poderia ser a crise diplomática mais significativa do ano?
ou nossa maior chance de redefinir nossa aliança com Verdânia. Ele endireitou a postura, uma nova determinação em seus olhos. Comandante Revis, você está aqui temporariamente reassigned para lidar com deveres diplomáticos em tempo integral. Sua missão é fazer isso funcionar, seja lá o que for. Senhor, Garrett piscou em espanto. Não me faça explicar, comandante. Ele respondeu. Se o seu relacionamento puder servir como uma ponte entre nossas culturas e elevar Verdadian ao status de iguais dentro da aliança, em vez de meros subordinados, então você tem meu apoio inabalável. A expressão severa de Henderson retornou, um lembrete da seriedade da situação deles. É melhor tentar manter as demonstrações públicas de afeto ao mínimo. Ele alertou. Ainda estamos à frente de uma organização militar aqui. Ao saírem do escritório, Naira entrelaçou seus dedos com os de Garrett, um pequeno ato de rebeldia contra as limitações do ambiente em que estavam. Bem, isso acabou sendo melhor do que eu esperava. Garrett respondeu, apertando a mão dela de forma reconfortante. No entanto, tenho a sensação de que o Alto Conselho não vai desistir tão facilmente. Claro que não, Naira disse com um brilho brincalhão nos olhos. Eles provavelmente vão recorrer a enviar assassinos a seguir. É uma tradição, ele disse parando em seu caminho. Por favor, me diga que você está brincando. Ela se aproximou, seu calor irradiando através do uniforme dele. Sobre a tradição, ou o número de vezes que isso aconteceu. Com um toque de travessura nos olhos, ela acrescentou. Vamos apenas dizer que tomei algumas precauções antes de decidir me interessar por você. Eu não cheguei à posição de primeira diplomata sendo ingênua. Você realmente orquestrou toda essa situação, não foi? Nem tudo o que ela confessou enquanto estendia a mão para traçar a linha do queixo dele. Eu nunca tive a intenção de me apaixonar. Essa foi uma surpresa que eu não vi chegando. Garrett a guiou suavemente para um alcove isolado, protegendo-os de olhares curiosos. Há mais alguma surpresa da qual eu devo estar ciente? Ele perguntou com a voz baixa. Ela se inclinou mais perto, seu hálito quente contra os lábios dele enquanto sussurrava. Oh, há muitas. Mas não é isso que torna os humanos tão cativantes? Sua notável capacidade de se adaptar a qualquer coisa. O grande salão de assembleias de New Singapore pulsava de emoção. Representantes da Terra e de Verdânia preenchiam os assentos em camadas, suas conversas sussurradas reverberando no alto teto abobadado. Nos bastidores, Garrett ajustava meticulosamente seu uniforme formal, enquanto Naira o observava com admiração aberta. Você está muito bem, comandante, ela disse com um tom suave. Seus dedos deslizavam pelo colarinho dele. O traje dela também havia se transformado. Enquanto ela ainda exibia seu corset metálico característico, agora ele era elegantemente complementado por uma saia longa que brilhava a cada movimento gracioso. Nervosamente, ele pegou a mão dela e pressionou um beijo suave em sua palma. Você está preocupado em se dirigir à assembleia combinada? Ele perguntou. Ela se aproximou. Seu cheiro familiar o envolveu e acelerou seu pulso. Talvez só um pouco, ela respondeu, insinuando as notícias que tinham para compartilhar. A recente descoberta os pegou de surpresa. Exames médicos haviam validado o que eles suspeitavam há semanas. Apesar das supostas barreiras biológicas que separavam suas espécies, Naira estava esperando o filho deles. A notícia havia sido mantida em segredo, mas eles decidiram, por fim, que era muito significativa para ser excluída da apresentação de hoje. Senhoras, senhores e seres estimados de todos os tipos, a voz do almirante Henderson ressoou poderosamente por todo o salão. Hoje, nos reunimos para explorar o futuro das relações entre humanos e Verdanians. Esse é o nosso sinal, disse Garrett, estendendo o braço com um sorriso confiante. Ao subirem ao palco, uma mistura de aplausos e murmúrios contidos encheu o ar. À esquerda deles, a delegação verdaniana sentava-se em silêncio deliberado, suas expressões indecifráveis. Os representantes do Alto Conselho exibiam expressões de neutralidade meticulosamente elaborada. Naira subiu ao pódio primeiro, sua presença imediatamente chamando a atenção. Eu me coloco diante de vocês não em submissão, mas em parceria. Quando encontrei o comandante Rivas pela primeira vez, cumprimentei-o com o máximo respeito, como nossas tradições ditavam. No entanto, sua reação mudou tudo. Ela lançou um olhar para Garrett, seus olhos cheios de uma suave nostalgia. Ele estendeu a mão para me ajudar a levantar. Um gesto aparentemente simples, mas que transmitia tanto sobre a verdadeira essência da humanidade. Eles não aspiram a dominar, a governar ou a exigir submissão. Em vez disso, seu objetivo é elevar, colaborar e promover o amor.
Uma onda de murmúrios percorreu a multidão enquanto um dos membros do Conselho Verdaniano se levantava, sua voz cortando o ar com precisão. Você fala de amor. Primeiro diplomata, mas pisa em nossas tradições mais queridas. Seu vínculo com este humano ameaça desmantelar o próprio tecido da nossa sociedade. Não ameaça? Garrett deu um passo à frente, sua voz ressoando poderosamente pelo salão. Ou realmente isso incorpora a essência da aliança? Uma união de iguais, onde cada membro contribui com suas forças únicas para forjar algo muito maior do que a soma de suas partes. Ele se virou para encarar toda a Assembleia. A verdadeira força da humanidade não está em exigir que os outros se submetam a nós, mas na nossa capacidade de levantá-los para que possam se erguer orgulhosamente ao nosso lado. De fato, Naira e eu escolhemos nos afastar da tradição. Ousamos desafiar as crenças convencionais sobre o que é possível entre nossas espécies. A mão dele encontrou a dela, seus dedos se entrelaçando sem esforço. Naquele momento ficou claro. Forjamos algo extraordinário, um testemunho da notável compatibilidade de nossos povos. Naira colocou sua mão livre suavemente sobre o abdômen, um gesto que dizia muito. O salão explodiu em suspiros e exclamações, e até mesmo os membros do Alto Conselho pareciam surpresos com a revelação. "Impossível!" exclamou uma voz. "Aparentemente não." Naira respondeu com um tom triunfante em suas palavras. "Nosso filho incorpora tudo o que você mais teme. A prova inegável de que humanos e virginianos podem construir um futuro juntos como verdadeiros iguais." A Assembleia irrompeu em caos, mas a voz do almirante Henderson se destacou acima do clamor, exigindo atenção. "Ordem!" ele gritou. Essa reviravolta inesperada apenas fortalece o que há muito suspeitamos. Nossas espécies são mais compatíveis do que alguém jamais imaginou. A questão premente diante de nós é se abraçaremos o futuro ou nos apegaremos a tradições ultrapassadas. Em um momento de ousadia, uma jovem diplomata vardaniana levantou-se. Sem hesitar, ela se virou para encarar os membros do Alto Conselho, com a coluna ereta e a postura orgulhosa, escolhendo se manter firme, em vez de oferecer a reverência habitual. Um por um, os outros Vardanians começaram a se levantar, até que metade de sua delegação ficou de pé, alta e orgulhosa. Garrett sentiu a mão de Naira apertar a sua. "Está acontecendo," ela sussurrou, sua voz cheia de empolgação. "Eles estão escolhendo ficar de pé." Enquanto isso, os membros do Alto Conselho se reuniram de perto, suas vozes baixas e urgentes enquanto trocavam sussurros apressados. Por fim, seu líder subiu ao pódio, sua expressão uma mistura de incerteza e determinação. Talvez ele começou devagar, seja hora de algumas tradições evoluírem. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem. Se os humanos podem nos ensinar a manter a cabeça erguida, enquanto abraçamos a humildade, a ser fortes, mas ao mesmo tempo compassivos, então talvez haja, de fato, sabedoria a ser encontrada nesta união, afinal. Mais tarde naquela noite, no íntimo santuário de seus aposentos, Naira se aconchegou contra o peito de Garrett, ambos ainda eletrificados pelos eventos do dia. "Sabe?" ela murmurou suavemente, seus dedos dançando sobre a pele dele. "Eu nunca compartilhei a história completa por trás daquele primeiro arco." Garrett passou suavemente os dedos pelo seu vibrante cabelo verde, cativado pela sua textura sedosa. Ele se lembrou dos antigos textos vardanianos, que falavam não apenas de submissão, mas de reconhecer uma presença que transformaria seu mundo para sempre. Ela levantou o olhar para encontrar os olhos dele, uma faísca de reconhecimento acendendo entre eles. "No momento em que coloquei os olhos em você," ela confessou, "eu soube que você mudaria tudo." A sala médica da instalação de pesquisa avançada da Aliança Terrana brilhava com tecnologia de ponta, suas superfícies elegantes refletindo a promessa de inovação e descoberta. Garrett caminhava ansiosamente enquanto a doutora Susan Fletcher examinava a exibição holográfica da mais recente varredura de Naira. "Fascinante," ela murmurou, seus dedos manipulando habilidosamente a imagem tridimensional à sua frente. "A integração genética é realmente notável. Sua filha parece estar herdando as melhores qualidades de ambas as espécies." Naira se deitou na mesa de exame, sua barriga em expansão mal visível sob seu corset especialmente projetado. "Notavelmente, os problemas de compatibilidade estão se mostrando ainda melhores do que havíamos antecipado." Dr. Fletcher sorriu, seus olhos brilhando de empolgação. "A adaptação do seu corpo ao DNA humano é realmente notável. É como se a sua espécie tivesse sido especificamente criada para ser compatível com a nossa."
Garrett parou em seu andar, cativado pelo holograma que pairava diante deles. A figura delicada exibia traços inconfundíveis de ambas as linhagens, humana e vardaniana, uma fusão perfeita de suas duas raças. A mídia está chamando isso de um milagre, disse ele, segurando suavemente a mão de Naira. A primeira criança vardaniana concebida naturalmente. O Dr. Fletcher interveio, enfatizando a palavra natural enquanto anotava. Vimos hibridação genética no passado, mas esta é a primeira vez que conseguimos uma concepção natural bem-sucedida. Seu filho irá incorporar a essência da verdadeira compatibilidade biológica entre nossas espécies. A mão livre de Naira deslizou sobre seu abdômen, e ela sentiu uma conexão profunda com esse potencial notável. Os cientistas do Alto Conselho estão especialmente intrigados por esse aspecto. Eles pediram acesso completo aos meus registros médicos. Mas isso não vai acontecer, Garrett afirmou com convicção. Nosso filho não será tratado como um sujeito de pesquisa? Dr. Fletcher acenou com a cabeça em concordância. Eu entendo suas preocupações. No entanto, eu gostaria de continuar monitorando sua gravidez. As informações que coletarmos podem ser inestimáveis para outros casais de espécies mistas. Enquanto passeavam pelos encantadores jardins botânicos da instalação, Naira guiou suavemente Garrett para um alcove escondido. A luz solar artificial filtrava-se através da folhagem exuberante e exótica, criando uma tapeçaria de sombras verdes que complementava lindamente sua pele. Você está preocupado, ela disse, inclinando-se mais perto dele. É sobre o interesse do conselho? Sim, ele respondeu, envolvendo os braços ao redor dela, cuidando de sua barriga crescente. E quanto a nós? Ela perguntou com a voz suave e reconfortante. Nunca, ele a assegurou. Ela murmurou, aninhando-se contra seu pescoço. Você se lembra quando eu te disse que Ball era sobre reconhecer alguém que mudaria seu mundo? Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal. Isso realmente nos ajuda a continuar. Como eu poderia esquecer como tudo começou? O que eu não mencionei antes, ela disse. Sua respiração quente contra a pele dele é que nas versões mais antigas de nossas tradições, isso era especificamente usado por mulheres para identificar potenciais parceiros que poderiam aprimorar nossa linhagem. Garrett se inclinou para trás o suficiente para encontrar o olhar dela, um lampejo de compreensão surgindo nele. Espera, então aquele primeiro encontro foi basicamente uma proposta muito formal? Ele perguntou com curiosidade tingindo sua voz. Os olhos dela brilhavam com travessura, uma faísca brincalhona acendendo o momento. Por que você acha que eu escolhi essa roupa em particular? Ela respondeu, um sorriso provocador dançando em seus lábios. Você planejou isso desde o começo? Ele se viu dividido entre sentimentos de admiração e descrença. Não exatamente, eu sabia que os humanos eram fisicamente compatíveis com os Verdantians. Nossos cientistas estavam teorizando sobre isso há anos. Senti uma necessidade inegável de explorar essa conexão entre nós. Ela se inclinou mais perto, seu corpo se alinhando perfeitamente com o dele. O que eu não havia antecipado era a profundidade dos meus sentimentos por você. Eu estava me apaixonando perdidamente. Nesse momento, o beijo deles foi interrompido de forma brincalhona por um leve chute vindo da barriga de Nira. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Eles dois riram, suas mãos entrelaçadas sobre o lugar onde seu filho havia feito sua presença ser sentida. Os cientistas do conselho têm uma teoria, uma que sussurram com um senso de admiração. Eles acreditam que os Verdantians podem ser descendentes de uma antiga colônia humana, um remanescente perdido durante a primeira ousada tentativa da humanidade de viajar entre as estrelas. Isso iluminaria nossa compatibilidade e nossa impressionante semelhança. E quanto à sua fascinação cultural pelos humanos? Talvez sejam os Guaratis, ela refletiu, traçando suavemente a linha do queixo dele com um único dedo. No entanto, gosto de acreditar que estávamos destinados a nos reunir, a ficar lado a lado como iguais. Nesse momento, um comular soou, lembrando-os de seu compromisso à tarde, uma reunião com especialistas culturais, tanto humanos quanto verdantianos, para discutir a fusão de tradições para a cerimônia de casamento que se aproximava. Enquanto Garrett olhava para a mensagem, comentou: falando em estarmos juntos, provavelmente deveríamos voltar, a menos que você prefira fazer uma entrada triunfal chegando com atraso. O sorriso de Nira em resposta era inconfundivelmente travesso. Estamos, de fato, estabelecendo novos precedentes para as relações entre humanos e Vardanians.
Então, por que não adicionar a pontualidade à mistura? As risadas deles ressoavam pelo jardim enquanto caminhavam de volta, de mãos dadas, engajados em uma animada discussão sobre como misturar suas tradições matrimoniais culturais sem causar muito escândalo. Apenas me prometa uma coisa, disse Garrett enquanto se aproximavam da sala de conferências. Nada de reverências cerimoniais durante o casamento, acrescentou com um toque de seriedade na voz. Neera lançou-lhe uma piscadela brincalhona. Sem promessas, respondeu ela com um sorriso travesso. Depois de tudo, da última vez havia dado muito certo. O antigo salão cerimonial em Verdânia brilhava com o brilho de cristais bioluminescentes, sua luz suave dançando sobre a assembleia de dignitários. Garrett ficou orgulhosamente diante do arco ornamentado, seu uniforme de gala adornado com as medalhas da Aliança Tarante e os tradicionais símbolos de unidade verdadianos. Nervosamente, o almirante Henderson se aproximou, sua voz mal acima de um sussurro enquanto ficava ao lado de Garrett, o representante oficial da Terra. Não se trata de casar com a mulher que amo, Garrett respondeu, ajustando a gola. Ele estava mais preocupado em navegar pelas tradições de casamento de duas espécies diferentes sem provocar um incidente interestelar. O almirante riu suavemente, talvez apenas um pouco. Pelo menos eles haviam chegado a um acordo para modificar a cerimônia de entrada tradicional. Isso marcava seu primeiro compromisso cultural significativo. Em vez de fazer Naira se aproximar com a reverência submissa de costume, eles criaram algo completamente novo. Uma cerimônia que celebrou a riqueza de ambas as culturas enquanto destacava sua igualdade, se desenrolou diante do público. À medida que as luzes cristalinas no salão diminuíam, elas gradualmente se iluminavam em uma onda hipnotizante de verde e dourado. Então, as enormes portas no fundo se abriram, revelando Neera. A respiração de Garrett ficou presa em sua garganta ao vê-la. Ela usava um vestido que parecia flutuar ao seu redor, feito de uma mistura perfeita de seda viva verdadiana e os melhores materiais que a terra tinha a oferecer. O corset metálico, agora transformado em uma elegante peça cerimonial, acentuava sua gravidez, fazendo aparecer uma antiga deusa da fertilidade. Seu cabelo verde brilhava com pequenas luzes, complementando perfeitamente os cristais que adornavam o salão. Enquanto ela avançava graciosamente, os convidados reunidos observavam com admiração. Este era o momento que definiria todas as futuras uniões humanas verdadianas. Neera deslizava pelo salão com uma elegância que exigia atenção. Cada passo intencional e repleto de orgulho. Ao chegar ao ponto médio, ela parou, um momento suspenso no tempo. Este era o exato local onde, por tradição, ela teria oferecido a reverência cerimonial de submissão. Em vez disso, ela se manteve ereta, com o queixo erguido. Os olhos dela se fixaram nos de Garrett, um movimento audacioso que provocou sussurros entre os tradicionalistas verdadianos. Em resposta, Garrett deu um passo à frente para encontrar seu olhar, espelhando sua postura confiante. Eles ficaram de frente um para o outro, perfeitamente iguais em todos os aspectos, enquanto o salão mergulhava em um silêncio respeitoso. Eu me coloco diante de você. A voz de Neera ressoou com clareza, cheia de força em vez de submissão, incorporando um espírito de parceria. Eu estou com você, Garrett respondeu, segurando suas mãos delicadamente, não como um mestre, mas como um igual, como um companheiro. O chefe do Conselho do Alto Conselho avançou, sua expressão uma mistura pensativa de solenidade tradicional e aceitação progressista. Hoje nos reunimos não apenas para celebrar a união de dois indivíduos, mas para construir uma ponte entre mundos. Através do amor deles, o comandante Garrett Reeves e a primeira diplomata Neera Ballon iluminaram um novo caminho para todos nós. À medida que a cerimônia se desenrolava, entrelaçando perfeitamente a troca de votos da terra com os ricos rituais de união de Verdânia, Garrett se viu cativado, incapaz de desviar o olhar de Neera. A maneira como a luz dançava nos cristais, lançando um brilho cintilante em sua pele verde, era hipnotizante. Cada movimento suave de seu filho dentro dela acrescentava a magia do momento. O amor que irradiava de seus olhos parecia profundo, ofuscando quaisquer implicações políticas em torno da união deles. A bênção tradicional verdadiana passou por uma transformação. Suas palavras originais de submissão foram substituídas por promessas sinceras de apoio e respeito mútuo. Quando chegou o momento do costume humano de beijar a noiva, eles decidiram abraçá-lo, para a fascinação de seus convidados verdadianos, que acharam a prática ao mesmo tempo chocante e intrigante.
Após a celebração, Naira levou Garrett a um balcão isolado que oferecia uma vista deslumbrante da floresta bioluminescente da capital. As 3 luas de Verdânia iluminavam a noite, projetando sombras encantadoras ao redor deles. Com um sorriso alegre, ela se inclinou mais perto, pressionando-se contra ele de uma maneira que fez seu coração disparar, mesmo em meio à atmosfera formal, mais do que eu jamais imaginei ser possível. Ele a envolveu em seus braços, sentindo seu filho se mover suavemente entre eles. No entanto, ainda me pego tentando entender como aquele primeiro arco nos trouxe até este momento. Uma risada suave escapou quase involuntariamente. Você acreditaria em mim se eu dissesse que passei horas aperfeiçoando aquele arco antes do nosso primeiro encontro? Sério? O ângulo tinha que ser exatamente certo. Provocativo o suficiente para despertar seu interesse, mas formal o suficiente para manter os padrões de decoro diplomático. Ela traçou padrões delicados em seu peito, seus dedos dançando levemente sobre sua pele. Eu não esperava que você me ajudasse tão rapidamente, ela admitiu. A maioria dos humanos que estudei teria levado um momento para apreciar a vista. Bem, a maioria dos humanos não passou anos aprendendo a respeitar culturas alienígenas. Ele respondeu com um sorriso brincalhão. Devo confessar, a vista era verdadeiramente inesquecível. As risadas deles preenchiam o ar até serem suavemente interrompidas por um suave sino, um lembrete sutil de que eram esperados de volta à celebração. Ao se virarem para reencontrar seus convidados, houve um breve momento de pausa, uma hesitação passageira antes de mergulharem novamente nas festividades. Você sabe, ela disse com a voz impregnada de contemplação, há uma cerimônia tradicional que ainda não completamos. Um sorriso brincalhão dançou em seus lábios, insinuando algo intrigante. É o ritual de união privado, muito sagrado, muito íntimo. Levantei uma sobrancelha, a curiosidade aguçada. Deixe-me adivinhar, respondi. Envolve se curvar? Ela se inclinou mais perto, seu calor me envolvendo como um abraço reconfortante. Eu tinha certeza de que poderíamos adaptá-lo para atender aos nossos gostos, mas a suíte penthouse, no auge do cenário diplomático de Singapura, já havia sido transformada em uma deslumbrante fusão de 2 mundos. As plantas bioluminescentes vardanianas emitiram um brilho suave, iluminando os móveis de estilo terrestre que adornavam a sala. Janelas holográficas piscaram para a vida, fazendo uma transição perfeita entre vistas deslumbrantes das paisagens de ambos os planetas. Garrett estava em what seria o quarto do bebê, supervisionando os drones de instalação enquanto eles posicionavam cuidadosamente um berço híbrido, meticulosamente projetado para abraçar a herança genética única de seu filho. O material era uma fusão inovadora de cristal vivo vardaniano e os metais mais avançados do planeta, ajustando-se perfeitamente à temperatura e firmeza para atender às necessidades do bebê. A sala médica está pronta, declarou Naira ao entrar na sala. A gravidez dela se desenrolou de forma linda, com sua pele verde irradiando um brilho acolhedor e quase etéreo. Ela havia mais uma vez transformado seu corset característico, o metal vivo se adaptando perfeitamente para abraçar sua barriga em crescimento, enquanto preservava seu design cativante. Já? Garrett exclamou, virando-se para admirar como ela fazia até mesmo a imersão parecer graciosa. Eu pensei que o Dr. Fletcher disse que teríamos mais um mês. Naira sorriu, seus dedos deslizando sobre a superfície do berço, que respondia ao seu toque com um suave brilho, especialmente quando ela ativava as explosões híbridas. As gravidezes vardanianas são mais flexíveis do que as humanas, ela explicou, com os olhos brilhando de empolgação. Estar preparada era sábio. Ela se aproximou da janela, desviando o olhar para a vibrante cena noturna da capital vardaniana. A floresta bioluminescente brilhava com vitalidade, evocando memórias em Garrett da noite em que eles fizeram amor pela primeira vez. Sentindo-se incerto sobre sua decisão de permanecer na Terra, ele a envolveu com os braços por trás. Não, ela respondeu, recostando-se contra ele. Embora eu deva admitir que às vezes sinto falta da floresta, a maneira como eles cantam à noite. Como se fosse um sinal, Garrett ativou um painel de controle oculto e a sala de repente ganhou vida com a suave e harmônica ressonância das árvores de cristal vardanianas. Naira respirou fundo ao emergir na luz. Como você? Ela começou, sua voz se perdendo em surpresa. Recebi alguma assistência do seu Ministério da Cultura, veio a resposta. Eles se referem a isso como o Projeto de Integração do Patrimônio, projetado para ajudar famílias híbridas a nutrir seus laços com ambos os mundos. Naira se virou em seus braços.
seus olhos brilhando de empolgação. Você nunca deixa de me surpreender, Garrett Rivas, ela disse, sua voz cheia de admiração. Justo quando eu penso que descobri todas as deliciosas surpresas que a humanidade tem a oferecer. Um sorriso brincalhão se espalhou pelo seu rosto enquanto ele interrompia. Falando em surpresas, espere até ver o que eu fiz com o quarto. A Suite Master era seu projeto de paixão, uma mistura harmoniosa dos gostos de ambos. No centro do quarto estava a cama, uma notável obra de bioengenharia. Ela apresentava luxuosos lençóis de seda viva vardaniana e um colchão terapêutico projetado com uma estrutura de topo e terra única. Ao seu redor, havia formações cristalinas delicadas, capazes de oferecer tudo, desde uma iluminação suave que acalma o humor até controles ambientais precisos. É perfeito, Naira suspirou. Seus dedos deslizavam sobre a seda suave. Mas não posso deixar de notar que você incorporou várias superfícies em diferentes alturas. Garrett riu enquanto ajustava as roupas dela. Parece que me lembro de alguém enfatizando a importância de manter certas tradições. O riso deles gradualmente se suavizou enquanto celebravam o batizado de seu novo lar. Suas paixões pareciam de alguma forma mais profundas agora, enquanto embarcavam na jornada de construir uma vida juntos. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados, Naira traçou suavemente a nova tatuagem no peito de Garrett, um símbolo vardaniano de família, lindamente representado em tinta bioluminescente. Eu estive pensando em nomes, ela disse suavemente, sua voz carregando um toque de curiosidade. Nomes vardanianos tradicionais, para ser precisa. Mas por outro lado, eu também estava pensando em algo novo, algo que refletisse quem somos. Ela mudou de posição, apoiando-se em um cotovelo, com os olhos brilhando de inspiração. Em Vardânia, os nomes que damos aos nossos filhos muitas vezes entrelaçam a história de sua concepção. Garrett riu suavemente. Nós não vamos nomear nosso filho de Bo, ele disse com um sorriso brincalhão. Ela sorriu de volta, seus olhos brilhando com inspiração. Mas talvez pudéssemos escolher um nome que honrasse como nos conhecemos, como você me revelou, e a todos nós, uma maneira melhor de ser. Algo que reflete a força de estarmos juntos? Absolutamente. Ela guiou suavemente a mão dele até sua barriga, onde seu filho se movia com uma energia vibrante. Na antiga língua vardaniana, Astra significa elevar-se. Quando combinado com o nome humano Dawn, cria uma bela harmonia. Astra Dawn Rivas Garrett sussurrou o nome, imaginando-o se levantando juntos ao amanhecer de um novo dia, ideal para a criança de um humano que uma vez ajudou um vardaniano. Fique firme. O momento sereno deles foi de repente interrompido por um alerta de prioridade do almirante Henderson. Garrett olhou para a mensagem e riu. O que está acontecendo? Parece que nossa história gerou uma nova tendência. O almirante revelou que, apenas na última semana, recebeu 16 pedidos para programas de intercâmbio cultural humano vardaniano. Os olhos de Narrow brilharam com um toque de travessura. Devemos avisá-los sobre a parte de se curvar? Absolutamente não. Garrett puxou suas roupas mais uma vez. Deixe que eles descubram isso por conta própria. No entanto, pode ser sábio recomendar que eles adicionem um pouco de acolchoamento nos quartos diplomáticos. Garrett, do que você está falando? Estou apenas sendo realista aqui. Nem todos possuem seu equilíbrio impecável. A brincadeira leve deles foi de repente interrompida por um suave toque. Era o Dr. Fletcher, chamando para uma verificação final nos equipamentos da sala médica. Enquanto se preparavam para encontrá-la, pararam perto da porta do berçário. Sabe, ela disse com a voz pensativa, quando aprendi sobre os humanos pela primeira vez, nossos historiadores os retratavam como guerreiros ferozes, conquistando as estrelas por meio de pura determinação e força de vontade. E agora finalmente entendo a verdade. Ela brilhava com amor e orgulho, seu sorriso radiante. Você triunfou sobre nós ao nos guiar para ficarmos ao seu lado, ensinando-nos a ser fortes enquanto ainda abraçamos nossa graça. Garrett se inclinou e a beijou suavemente. Você certamente fez uma entrada memorável com aquele primeiro arco. Os monitores na sala médica piscavam com uma exibição rítmica dos sinais vitais. Uma mistura harmoniosa de leituras humanas e vardanianas. Garrett caminhava de um lado para o outro na sala, sua habitual compostura militar, cedendo lugar à energia ansiosa de um pai expectante. A doutora Fletcher monitorava cuidadosamente as leituras enquanto colaborava com seu colega vardaniano, Dr. Pellar. A experiência combinada deles foi essencial para navegar por este nascimento sem precedentes. Da sala de parto, as vozes de Garrett e Naira ecoavam, fortes e resolutas,
apesar da intensidade do trabalho de parto. Pare de andar de um lado para o outro e venha aqui. Ela insistiu. Ele estava ao seu lado em um instante, cativado por sua beleza mesmo neste momento. Sua pele verde brilhava com um brilho bioluminescente, uma manifestação impressionante da resposta biológica vardaniana ao parto, emitindo uma luz suave que preenchia o ambiente. Você sabe, ela disse, respirando de forma controlada. Em Vardânia, este momento se desenrolaria em uma floresta de cristal cintilante, com toda a comunidade se unindo em uma canção harmoniosa. Ela fez uma pausa, olhando para Garrett. Podemos ativar os simuladores ambientais. Ele sugeriu, mas Naira apertou a mão dele, um pedido silencioso por algo mais autêntico. Não há necessidade de preocupação. Você é minha melodia agora. O Dr. Fletcher se aproximou, pronto para compartilhar outra atualização. Os marcadores genéticos do bebê estão se estabilizando maravilhosamente. Parece que seu corpo sabe instintivamente o que fazer, mesmo enquanto nós, médicos, ainda estamos tentando acompanhar. Notavelmente, o Dr. Pellar infundiu seu característico estoicismo vardaniano com uma faísca inconfundível de empolgação. A criança estava criando seus próprios padrões biológicos únicos, misturando perfeitamente os melhores traços de ambas as espécies. De repente, Naira ofegou, sua mão apertando a de Garrett em resposta à revelação. A bioluminescência da sala pulsava com um brilho intensificado e os monitores exibiam um aumento de atividade. Era o momento que o Dr. Fletcher estava esperando. Era hora de anunciar que estávamos nos posicionando. Mas não vamos esquecer nossa discussão anterior sobre o processo de entrega híbrido. O que se desenrolou foi um turbilhão de atividades, repleto de terminologia médica em 2 línguas e momentos de intensidade de tirar o fôlego. Ao longo de tudo isso, Garrett manteve seu olhar fixo em Naira, oferecendo a ela um apoio inabalável enquanto ela trazia seu filho ao mundo, incorporando uma notável fusão de determinação humana e graça vardaniana. O primeiro grito que ecoou pela sala era diferente de tudo o que qualquer um deles já tinha ouvido. Era um som que ressoava com os lustres de cristal cintilantes e o metal frio dos equipamentos médicos, criando uma sinfonia de vida. Ela é perfeita. Dr. Fletcher respirou fundo, segurando o recém-nascido em seus braços. Ela era absolutamente perfeita. Astra Dawn Rivas havia herdado a pele verde de sua mãe, embora a dela fosse de um tom mais claro, adornada com delicados padrões iridescentes que dançavam como a luz do sol filtrando-se através das folhas. Seu cabelo brilhava em um rico verde escuro, entrelaçado com mechas do castanho de seu pai, mas eram seus olhos que realmente cativavam todos ao seu redor. Embora sua forma fosse inconfundivelmente humana, eles brilhavam com os tons mais profundos e vibrantes característicos da herança vardaniana. Enquanto os médicos começavam seus exames iniciais, Garrett ajudou Naira a se sentar, segurando-a suavemente enquanto ela estendia os braços em direção à filha. Ela vai mudar tudo, Rob sussurrou suavemente, exatamente quando Astra foi colocada nos braços de Naira. Veja como ela já é forte. O bebê parecia surpreendentemente alerta, seus olhos se fixando nos pais com uma intensidade que superava o que se esperaria normalmente de um recém-nascido. Assim como sua mãe, Garrett murmurou suavemente, tocando delicadamente a pequena mão de Astra, já superando todas as expectativas. O bebê agarrou o dedo de seu pai com uma força inesperada, deixando ambos os pais maravilhados enquanto um suave brilho pulsava entre eles. Astra havia herdado as habilidades bioluminescentes de sua mãe, mas parecia que estava expressando essas habilidades em resposta a conexões emocionais, em vez dos habituais estímulos vardanianos. Agora aqui, comentou o Dr. Pellar, a capacidade de fazer anotações rápidas é realmente sem precedentes. O Dr. Fletcher concordou, e assim é a força de aperto dela. Parece que ela herdou não apenas as capacidades físicas humanas, mas também as características biológicas únicas da espécie vardaniana. Um suave sino sinalizou a chegada do almirante Henderson. Ele entrou, segurando o que parecia ser um livro antigo da Terra, com a capa de couro gasta e desgastada. Espero não estar atrapalhando, disse ele, sua voz tingida de uma emoção quase contida enquanto observava a cena à sua frente. Eu pensei que você poderia achar isso valioso para o registro oficial. Acontece que o livro não era apenas um volume comum. Era um registro especial sendo estabelecido para famílias híbridas. Este registro físico foi projetado para complementar os registros digitais, inspirando-se nas tradições queridas da velha Terra.
com um sentimento de orgulho. Henderson fez a primeira anotação, documentando os detalhes de Astra. Um sinal de muitos outros que viriam. Seus últimos relatórios diplomáticos forem indicativos. Mais casais humanos vardanianos? Garrett perguntou, sua atenção ainda cativada pelas hipnotizantes mudanças nas cores dos olhos de sua filha. Sua história gerou uma onda de inspiração entre várias espécies, levando-as a repensar suas suposições sobre compatibilidade. A Aliança está atualmente em processo de elaboração de novos protocolos para uniões de espécies mistas. Tudo graças à coragem que você me ajudou a encontrar naquele dia. É quase engraçado pensar em como sua influência levou a uma mudança tão significativa. Henderson não pôde deixar de sorrir. Tenho informações confiáveis de que inúmeras outras reuniões diplomáticas apresentaram cumprimentos tradicionais semelhantes, mas nenhuma foi tão inesquecível quanto a sua, estimado diplomata. Quando o Dr. Peller trouxe à tona o tema das tradições, ele mencionou o intrigante ritual conhecido como a Bênção das Estrelas. Sem se curvar, Garrett e Naira responderam em uníssono, suas vozes cheias de uma desafiadora brincadeira. O riso deles ecoou pelo ar enquanto Astra, em resposta, emitiu um pulso vibrante de bioluminescência, adicionando um toque de magia ao momento. Vamos criar nossas próprias tradições, disse Naira, com o olhar se desviando para a filha deles. Assim como ela irá traçar seu próprio caminho. 6 meses após o nascimento de Astra, o mirante da sede da Aliança Terrana brilhava com a luminosidade de 1000 estrelas. Garrett estava ao lado da janela, cativado enquanto observava sua filha levitar sem esforço um pequeno brinquedo de cristal. Foi uma exibição hipnotizante de biokinetics vardaniana, entrelaçada com o que parecia ser pura força de vontade humana. Ela está ficando mais forte, comentou Naira, envolvendo os braços em torno da cintura dele por trás. O suave tilintar de seu corset metálico contra o uniforme formal dele adicionava um pano de fundo suave e rítmico ao momento. O Dr. Fletcher revela que ela está cultivando habilidades que nenhuma das nossas espécies poderia alcançar sozinha. Evolução sinergética, observou Garrett, virando-se para envolver os braços em torno de sua esposa. Juntos, eles incorporam a ideia de que o todo é maior do que a soma de suas partes. Astra riu baixinho, sua pele brilhando com padrões bioluminescentes que refletiam suas emoções, mais uma característica notável de sua natureza híbrida. O brinquedo de cristal girava e deslizava em desenhos intrincados que pareciam impossíveis para uma criança da sua idade. O Alto Conselho permanece cativado, esforçando-se para compreender as extraordinárias habilidades que ela possui. Naira observava sua filha com um sentimento de orgulho, maravilhando-se com o fato de que nunca haviam testemunhado alguém manipular estruturas cristalinas com tamanha precisão. Os cientistas humanos estão completamente perplexos com seu rápido desenvolvimento. Garrett não pôde deixar de rir enquanto Astra os deslumbrava com uma exibição hipnotizante de sua bioluminescência. Parece que ela se diverte em surpreender a todos. Assim como sua mãe, talvez. Os olhos de Naira brilhavam com uma travessura familiar, me atraindo. Meus pensamentos se voltaram para a tendência do pai dela de desafiar a tradição. Assim que a troca de brincadeiras entre eles atingiu um clímax, o almirante Henderson fez sua entrada. Ele entrou, segurando um tablet de dados com o rosto iluminado por uma empolgação quase incontrolável. Você precisa conferir isso, ele disse, passando-lhes o tablet. As últimas estatísticas do escritório de relações interespécies estavam exibidas, e os números eram nada menos que impressionantes. Em apenas 6 meses desde o nascimento de Astra, mais de 300 casais humano-vardanos haviam solicitado aprovação para a união. Dezenas de outras espécies começaram a explorar sua compatibilidade com os humanos, inspiradas pela notável história de sucesso que se desenrolou. Não se trata mais apenas de reprodução, explicou Henderson. Seu exemplo de integração cultural acendeu uma revolução na forma como diferentes espécies interagem. As antigas hierarquias estão desmoronando, dando lugar a parcerias autênticas. Naquele momento, Astra decidiu enviar seu brinquedo de cristal deslizando em direção ao almirante, fazendo-o girar e dançar diante de seus olhos. Henderson riu, um som que teria sido inimaginável vindo do comandante militar Stern apenas 1 ano atrás. A próxima geração, murmurou ele, descobrirá possibilidades que nunca sonhamos. Naquela noite, em sua luxuosa suíte no penthouse, Garrett e Naira cuidadosamente colocaram Astra em seu berço híbrido. As paredes do quarto de bebê brilhavam com uma mistura hipnotizante de constelações da Terra e intrincados padrões de cristal vardaniano.
criando uma atmosfera serena que honrava ambas as suas ricas heranças. Você se lembra da primeira vez que eu me curvei para você? Naira perguntou, com os olhos fixos na filha, enquanto ela lentamente adormecia, sua pele irradiando um suave e pacífico brilho. Como eu poderia esquecer? Ele respondeu com uma risada. Você quase me deu um ataque cardíaco. Garrett puxou suavemente as roupas dela, suas mãos traçando os contornos familiares de seu espartilho. Eu sempre acreditei que entendia o que significava ser humano. Guerreiros que conquistaram as estrelas por meio de pura determinação e força. Mas, ao se virar em seu abraço, seus olhos verdes brilhando com o reflexo da luz das estrelas, comecei a questionar tudo o que achava que sabia. Nunca imaginei descobrir uma gentileza e sabedoria tão profundas no ato de ajudar os outros a alcançarem seu pleno potencial. Nem eu previa que uma missão diplomática alienígena abriria caminho para tudo isso. Ele gesticulou em direção à filha adormecida, ao lar aconchegante e à bela vida que haviam construído juntos. Devo confessar, sua saudação tradicional certamente chamou minha atenção. O riso de Naira era suave e sedutor. Você gostaria de explorar algumas outras posições tradicionais? A paixão dele só havia se intensificado desde a chegada de Astra. Cada momento íntimo que compartilhavam era enriquecido por sua jornada única e pelo milagre de seu amor, forjando algo completamente novo no universo. Mais tarde, enquanto estavam entrelaçados em sua cama feita de seda viva e metais inteligentes, Naira traçou suavemente a tatuagem luminosa no peito de Garrett. Agora, ela harmonizava com uma tatuagem correspondente que pulsava em sincronia com os ritmos tranquilos do sono de Astra. Nós conseguimos, ela sussurrou, sua voz cheia de triunfo. Mostramos a todos que o amor não se submete a limites ou tradições. Garrett sorriu e a beijou suavemente. E ainda estamos mostrando isso a eles, ele respondeu. Todos os dias, a cada momento, estamos provando que o futuro pertence àqueles que ousam ficar juntos. Nos aconchegantes limites de seu berço, Astra se mexeu suavemente, seus sonhos tecendo padrões intrincados de luz que dançavam pelo teto. Esta exibição encantadora foi uma fusão harmoniosa da determinação humana e da graça verdantiana, iluminando um caminho para as gerações que ainda estão por vir. E assim, sua história se transformou em uma lenda, gravada nas crônicas de ambos os reinos. É uma história de um arco que desencadeou uma revolução, um amor que desafiou as fronteiras das espécies e uma criança que representou as possibilidades ilimitadas que surgem quando corações corajosos se atrevem a se elevar acima da tradição e se unirem como iguais sob o vasto manto de estrelas.